Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Física para vestibulares. Eu sou o professor Celso Costa e nessa aula a gente vai falar sobre velocidade média. Bom, primeiro vamos entender a equação da velocidade média. Na verdade, vamos entender o que é a velocidade média. A velocidade é a distância que você percorre. Então vamos desenhar aqui um ponto, uma posição, e essa posição você vai sair dela e vai até uma outra posição final. Então aqui nós temos uma posição inicial, vamos chamar de SI, e aqui nós temos a nossa posição final, que é o SF. Então esse meio de caminho aqui é o nosso deslocamento, como a gente viu na aula anterior. E a velocidade, ela depende do tempo que você demora para percorrer essa distância toda, para fazer esse deslocamento, tá? Então depende do tempo. Quanto maior o tempo você gasta para se deslocar, menor vai ser a sua velocidade. Quanto menor o tempo, maior a sua velocidade. Logo, a velocidade ela é inversamente proporcional ao tempo. A equação da velocidade média, então velocidade média é a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Lembrando que variação de espaço é o espaço final menos o nosso espaço inicial. E variação de tempo seria o nosso tempo final menos o nosso tempo inicial. Então a nossa velocidade média nós temos por essa equaçãozinha aqui, ΔS sobre ΔT. Olha só, um exemplo bem comum. Digamos que a gente saia aqui do metro 30. Então nós estamos no ponto que equivale a 30 metros. E vamos para o ponto que vale 90 metros. Para isso, nós começamos a contar o tempo, aqui, ou seja, o nosso tempo inicial vai ser de 10 segundos. E a gente chegou aqui quando o tempo chegou em 20 segundos. Qual vai ser a nossa velocidade média? Então, colocando as nossas informações, o espaço final, 90 metros. Então, vai ser 90, menos o nosso espaço inicial, que é de 30 metros, dividido pela variação de tempo, que é o tempo final, de 20 segundos, menos o tempo inicial de 10 segundos. Sendo assim, a gente tem que 90 menos 30, 60. E 20 menos 10, 10. Portanto, a nossa velocidade média aqui nesse deslocamento foi de 6. 6 o quê? A unidade de medida, a distância em metros, dividido pelo tempo em segundos. Então, a nossa velocidade média foi de 6 metros por segundo. Acontece que metros por segundo é a nossa unidade do sistema internacional. Porém, a gente tem outras unidades também. Eu posso contar o espaço em centímetros, então a minha velocidade pode ser centímetros por segundo, pode ser em milímetros por segundo. O meu tempo ele pode ser em horas também, poderia ser centímetros por hora, tá? Milímetros por hora, ou ainda metros por hora, ou mais comum, quilômetros por hora, que também é muito utilizado, principalmente nos veículos. A gente consegue fazer conversão de uma unidade para outra. Como que a gente faria a conversão de uma unidade de quilômetros por hora para metros por segundo? Vamos pensar o seguinte: quilômetro. Quantos metros nós temos um quilômetro? Eu sei que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1000 metros. Legal. E a hora? Engraçado, né? A hora é a única medida que ela é diferente, ela não é uma medida decimal, ela é uma medida hexadecimal, ou seja, dividido por 60. Uma hora
equivale a 60 minutos. Então, 1h, 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Nesse caso aqui, se a gente quiser transformar quilômetro por hora em metro por segundo, a hora para segundo eu tenho que dividir, tenho que multiplicar 2 vezes. Então, 1h é 60 minutos vezes 60 segundos, ou seja, 1h equivale a 3.600 segundos. Vamos colocar aqui, 3.600 segundos. Acontece que a gente pode simplificar isso daqui, ó, cortando esses zeros, 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, vai sobrar para a gente 10 dividido por 36. Opa! Por 36. Tá? Simplificando mais ainda, eu posso dividir por 10 em cima e embaixo. Vai ficar 1 sobre 3,6. O que isso significa? Significa que se eu quiser transformar quilômetros por hora em metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Se eu quiser fazer o inverso, transformar metro por segundo em quilômetros por hora, eu vou fazer a operação inversa também. Eu vou multiplicar por 3,6. Tá legal? Isso significa que 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetros por hora. Então, 2 metros por segundo equivalem a 7,2 quilômetros por hora. Tá legal? Então, toda vez que eu quiser transformar metro por segundo para quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. Então, 2 vezes 3,6, 7,2. E essa questão, essa transformação, ela facilita bastante, porque se a gente tiver 10 metros por segundo, é só eu multiplicar o valor lá por 10 também. Então vai ficar 36 quilômetros por hora. 20 metros por segundo equivalem a 72 quilômetros por hora. E assim por diante. Basta eu multiplicar por 3,6. Se eu quiser fazer o inverso, 108 quilômetros por hora. Quanto que fica em metros por segundo? Ora, eu divido por 3,6. Isso daqui vai me resultar em 30 metros por segundo. Ou seja, aqui no meio, o que a gente vai ter? 10,8 quilômetros por hora equivale exatamente a 3 metros por segundo. Tá legal? Então, essa daqui é a conversão de velocidades. Unidades de velocidades, tá bom? Sendo assim, a gente consegue fazer esse exercício fácil aqui, ó. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região que mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Que velocidade Alonso estava no seu passeio? Bom, aqui já facilitou bastante, porque a gente já tem o nosso ΔT. Tá? Nós temos aqui o nosso ΔT. Então, o nosso ΔT vai ser de 2 horas. E o nosso ΔS de 120 quilômetros. Então, a nossa velocidade média, que é ΔS por ΔT, vai ficar velocidade média 120 km por 2 horas. 120 dividido por 2, 60 km por hora. Gabarito letra C. Tá legal? Pessoal, obrigado e até a próxima.